Olá pessoal, como vai? Essa semana começamos a ler a porção de Trumá e hoje vamos focar no parágrafo 98 do Zohar, oitavo ano de leitura. Estou num cenário novo aqui que, como vocês viram, acho que no vídeo de ontem, né? Quem viu, eu estou viajando, tá? Então por isso que o cenário aqui é diferente. Bom, nessa porção, o Zohar ensina sobre como é que a gente pode fazer um louvor da maneira, digamos, mais tradicional ao Eterno, né? Por que eu digo da maneira mais tradicional? A primeira coisa importante a dizer é que é a seguinte: você pode fazer um louvor, e a Kabbalah valoriza muito isso, com as suas palavras, né? Nada impede que você faça, digamos, espontaneamente, do jeito que você mais desejar. Agora, o Zohar vai explicar qual é a maneira clássica, né, estabelecida assim já por muito tempo, e por quê. E a maneira clássica é usando os salmos. Né? Os salmos eles são compostos, entre outras coisas, para isso, para louvar a Deus. Aliás, é daí que vem uma coisa, né, que muita gente não sabe, uma curiosidade. A própria palavra aleluia, que a gente usa muito em português, é uma expressão hebraica, né, não uma palavra. Alelu é o verbo no imperativo plural, né, louvem, como se eu estivesse aqui falando para um grupo, né, para o público, e alelu, e o final, Yah é Deus. Então eu falo, louvem a Deus. Geralmente tem alguns salmos que começam desse modo. E justamente um dos modos então mais tradicionais de fazer um louvor é com o Salmo 113, tá? Que começa com isso, né? Aleluia, aleluia, e tal. Bom, isso se chama na tradição judaica o alel, justamente, o louvor, tá? Então, como eu falei, existem outros modos de louvar, você pode fazer com as suas palavras, mas o modo mais tradicional é esse. O Salmo 113 teria sido composto pelo rei Davi para fazer esse tipo de louvor. E em especial, aí eu já vou falar quando que isso era usado, mas os três primeiros versículos, e o Zohar faz uma breve análise deles e eu queria olhar com vocês. Então, o versículo 1, eu vou fazer aqui uma tradução livre, né? Diz: louvem a Deus, louvem o Eterno, né? Ó servos de Deus, louvem o nome de Deus. E nesse versículo, aí uma mistura do nome Yah, como eu disse, aleluia, e o tetragrama, tá? Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas isso não é por acaso, tá? A gente sabe que na Kabbalah, quando se usa um nome de Deus e não outro, a gente está convocando ou conectando com energias diferentes, né? Em especial aqui, quando a gente fala de Yah, aleluia, a gente está conectando com as firot de Chokhmah e Binah, as duas firot mais altas da árvore da vida. Então a gente já começa com um louvor, digamos, lá em cima da árvore da vida, né? Depois a gente sabe que Binah vai criar de Hesed para baixo, né? A gente já entrou ali na energia mais elevada que tem. Como Chokhmah é a primeira esfera que a gente conectou, quando a gente falou aleluia, a gente já conectou, diz o Zohar, com a coluna da direita inteira, né? Porque Chokhmah é o topo da coluna da direita. Aí a gente vai para o Salmo 113, 12, que fala: bendito seja o nome do Eterno, de agora para sempre, né? Meata veadolam. E isso significa, de novo, tem vários detalhes, a gente usa o nome do tetragrama e tal, mas quando a gente coloca uma questão de tempo, que o nome de Deus vai ser abençoado de agora e para todo sempre, o Zohar explica que isso é um aspecto de Gevurah, ou seja, da coluna da esquerda, né? A contagem do tempo, a existência do tempo é um fator da esquerda. Então agora eu já conectei com a direita e fui para a esquerda. E aí a gente continua no Salmo 113, o versículo 3 fala: do nascer ao pôr do sol, né, o nome de Deus será louvado. E de novo, tem aí uma questão temporal, é verdade, mas perceba que agora o foco está indo de nascer do sol a pôr do sol. E na árvore da vida, o que isso vai representar? Keter e Malchut, né? O leste. Eu falei, na verdade, do nascer do sol, mas talvez o mais correto no versículo fala Mimizrach Shemesh, né? Do leste do sol. É quase que isso, da aurora do sol. Então, ele está indo de leste, que é onde o sol nasce, até oeste, e na árvore da vida, se a gente falar em termos cardinais, né, como se ela fosse uma bússola, como a gente às vezes faz, Keter é o leste, Malchut é o oeste. Então, aí eu conectei com essas duas firot em especial, mas com a coluna do meio. Né? Aliás, o próprio Zohar vai lembrar que o sol é Tiferet. Então, você está falando o sol indo, né, de Tiferet indo de Keter para Malchut. Então perceba por que esse louvor era usado, como eu falei. Porque ele conecta as três colunas, né? Já quando eu leio o versículo 1, conectou com a direita, versículo 2 com a esquerda e versículo 3 com a do meio. Então, é um jeito tradicional de fazer o louvor. Agora, só uma
observação, eu falei de como ele era usado, né, de como é que ele funciona. Na tradição judaica, né, se você estiver preocupado com isso, o Halel ele é recitado em momentos específicos. Você não faz esse louvor todo dia, né? Para outros louvores diários você teria outros modos. Esse louvor ele é mais apropriado para o que a gente chama Rosh Chodesh, o início do mês, que aliás a gente teve agora, né? Começamos o mês de Adar, o mês mais alegre do calendário, ou para quando tem uma festa. Tá? Então é um louvor, digamos, ligado à renovação do próprio tempo. Quando a gente está celebrando alguma data do calendário que virou o dia, chegou um dia importante, chegou um dia especial. Pelas próprias menções, você veja no versículo 2 e no versículo 3. Quando eu quero louvar o Eterno, né, pelo seu controle do tempo, de aqui adiante, daqui para todo sempre, o nascer do sol, o pôr do sol. Então não é, por exemplo, um louvor, por exemplo, louvado Deus por algo que aconteceu na minha vida, né? Ou louvado Deus pela família que eu tenho. Tá? Para isso tem outros louvores. Mas quando você quer louvar a Deus nesse sentido, pela própria existência, pelo dia, pelos dias que passam, pela vida que corre, né? É esse o louvor tradicional. Lembrando que você pode fazer de outro modo, mas quando você faz também com essas palavras já estabelecidas pela tradição, você tem, digamos, uma sabedoria cabalística por trás, por exemplo, né? Conectar com as colunas, e o que algumas pessoas chamam de egrégora. Né? O que seria uma egrégora? Esses salmos já estão sendo usados há pelo menos 2000 anos, né? Talvez mais do que isso. Então você imagina que você está se juntando a uma corrente de pessoas que já estão usando esse salmo como louvor. Isso também tem uma força, tá? Então, como eu falei, o louvor pessoal é legal porque tem aí uma espontaneidade, o seu coração, a sua kavaná. Mas, por outro lado, às vezes você se sente inibido, né, em fazer um louvor pessoal, não consegue e tal. Então, é muito legal também usar esse tipo de palavra porque você realmente se conecta numa corrente milenar, né, tradicional, e isso também tem o seu peso. Um bom dia a todos e tudo de bom.